Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição de número 12 para a classe de jovens. Com alegria nós saudamos todos os nossos irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Estamos na penúltima lição do trimestre e agora vamos estudar sobre Jesus vencendo a morte. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o Senhor Jesus tem vencido a morte. Ele tem as chaves da morte do inferno, poder sobre a morte, como ele mesmo disse a João na ilha de Patmos, em 1 de Apocalipse. Nós também venceremos a morte em Cristo, pois se com Cristo morrermos, também com ele ressuscitaremos. E aí falamos de vitória sobre a morte física e, sobretudo, também a morte espiritual, a morte eterna. Queridos irmãos, professores, esta lição é riquíssima e deve ser muito bem desenvolvida, pois ela discorre sobre a base da fé cristã. A fé cristã se baseia na morte e ressurreição do Senhor Jesus, que são dois eventos aí que estão relacionados com a doutrina da expiação e também com a doutrina da salvação. Não há salvação sem sacrifício vicário do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o professor deve aproveitar essa riquíssima oportunidade para ressaltar a ressurreição do Senhor Jesus como um evento histórico e espiritual. Infelizmente, a teologia neo-ortodoxa, a teologia liberal, por vezes, nega a espiritualidade e a historicidade da ressurreição do Senhor Jesus. Sim, há teólogos que não creem que Jesus ressuscitou em um corpo físico e glorioso, mas que ele faz isso somente em nossos corações, quando nós o confessamos como Salvador. E aí, queridos irmãos, se não há ressurreição dos mortos, Paulo também diz aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou dos mortos e não há ressurreição, então logo vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Não existe cristianismo sem a afirmação da historicidade e espiritualidade da ressurreição do Senhor Jesus. Quando digo historicidade, porque é um fenômeno, é um evento histórico que teve local, teve tempo em que ocorreu. E Paulo, mais uma vez digo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo de número 15, ele de maneira apologética, defendendo este evento e desfazendo, já no começo da história da igreja, teorias que procuravam negar a ressurreição do Senhor. O próprio apóstolo, ele diz, olha, Jesus ressuscitou sim, e quem está dizendo isso não sou só eu. A partir do versículo 5, ele diz que Jesus apareceu a Pedro, que ele chama de Cefas, e também aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria, na época que ele escreveu a carta, ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo dizia isso porque ele foi o último dos apóstolos a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Então, dá para ver com essa defesa de que ninguém poderia incriminar que quem defendia ter visto Jesus ressuscitado estava sofrendo uma alucinação. Porque aí nós teríamos que ter mais de 500 pessoas sofrendo dessa mesma alucinação. Então, o testemunho ocular da ressurreição do Senhor Jesus é uma prova cabal, é uma prova genuína, uma prova puríssima de que verdadeiramente Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando falo que é um evento espiritual, estamos nos referindo, evidentemente, a todo o significado teológico que envolve este evento e as consequências eternas. Quem aceita, confessa a ressurreição do Senhor Jesus e vê nele Senhor e Salvador da sua alma, também desfrutará desta ressurreição no dia final. Aqueles que negam, por sua vez, aqueles que ridicularizam ou são indiferentes ao sacrifício de Cristo, não têm acesso à redenção,
porque a única maneira de nós desfrutarmos do plano da salvação, do plano da redenção, é através do sacrifício do Senhor Jesus. Então quem nega, quem ridiculariza, ou até mesmo quem é indiferente, não desfrutará da vida eterna, da vida abundante que há em Cristo Jesus, e por opção, por sua escolha, evidentemente, o Senhor Jesus diz que quem não crê será condenado. E aí sim ressuscitará, mas não para a vida eterna, mas para o juízo. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 20, o Senhor fala através de João, registrado no cânon sagrado, que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição é aquela que ocorrerá no arrebatamento, quando os santos serão ressuscitados e transformados em corpo glorificado para aceder às mansões celestiais e participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Aqueles que morreram sem salvação, não confessando a Cristo como Salvador, não terão parte nesta ressurreição, mas somente naquela que se dará ao fim do milênio, quando o Senhor diz que até o mar devolverão os seus mortos, e aí é a segunda ressurreição, onde os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados ao tormento eterno. Então, veja com esta introdução como é importante o esclarecimento sobre a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus e também da ressurreição dos mortos de maneira geral. E Jesus tem poder para fazer isso, pois ele vence a morte. Há uma amostra grátis da ressurreição do Senhor, pois nós sabemos, como nos diz o evangelista, que logo após ele ter ressuscitado, ele visita, ele traz vida para muitas pessoas, mas nós sabemos que após também o seu sacrifício, muitas pessoas vão ser ressuscitadas, né? O texto bíblico nos revela isso, que parte das pessoas que tinham ido à sepultura vão ressuscitar só como uma amostra grátis da ressurreição do dia final que espera todos os santos. Queridos irmãos, nós temos aí a primeira parte da lição que fala da conclusão do ministério de Jesus na terra, e aí vocês têm a oportunidade para discorrer sobre o lava-pés, sobre as últimas instruções que ele deu aos discípulos, até mesmo a oração sacerdotal. E aí entramos no segundo ponto, onde você pode discorrer mais sobre a prisão de Jesus, o seu julgamento e a sua crucificação, mas, evidentemente, eu creio que o grande destaque desta lição é o terceiro ponto, que trata sobre a vitória sobre a morte. E aí nós temos de presente um excelente recurso didático que está na lição de professor, que é este infográfico, que representa como era uma sepultura, um sepulcro no tempo contemporâneo do Senhor Jesus e o tipo de sepultura, então, onde ele foi colocado por José de Arimateia, que era um homem rico e que vai comprar, adquirir esse sepulcro para o Senhor Jesus. Um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Então, era cavada a rocha e ali se colocava uma câmara mortuária. E ao passo que a pessoa tinha mais recursos ou mais necessidade de enterrar os seus mortos, ia cavando mais nichos na rocha. Então, abria-se uma parede e naquela parede ia se abrindo nichos onde os corpos eram sepultados, né? Mas havia um outro tipo de espaço onde era colocado o corpo, que não eram nesses nichos embutidos na rocha, mas em uma espécie de plataforma ou arco sólio, onde se colocava ali o corpo. Então, pela descrição dos evangelistas, o corpo do Senhor Jesus não foi colocado em nichos na rocha, pois parece-nos, com clareza, pelo que é dito, que o corpo de Jesus foi o primeiro a ser colocado naquele sepulcro, né? Não haviam outros corpos. Aquele sepulcro foi inaugurado, foi feito de maneira honrosa para receber o corpo do Senhor Jesus. Muito embora que o seu corpo não ia ficar ali, porque a promessa dizia que no terceiro dia ele seria levantado dos mortos. Mas em atitude honrosa, José de Arimateia vai fazer esse ato honroso, abrindo aí um sepulcro novo e colocando o corpo do Senhor Jesus, possivelmente sobre essa bancada, sobre essa plataforma, né? Havia uma abertura baixa, você precisava se abaixar para ter acesso e geralmente os sepulcros eles eram colocados com uma porta que se encaixava, uma porta de pedras ou de madeira que se encaixava naquela entrada. Esse fechamento de um sepulcro com uma pedra gigante, isso era
uma tecnologia avançada e era somente característica das sepulturas de ricos. E Jesus teve direito a esta pedra. Pedra que foi removida de maneira miraculosa, nós sabemos, por uma ação divina, que vai revelar aí a grandeza da ressurreição do Senhor Jesus. Mas isso tudo estava também profetizado, porque Isaías, que profetiza a crucificação, e a morte do Senhor Jesus, ele também vai profetizar algo sobre o seu sepultamento no famoso capítulo 53, quando nós temos aí no versículo de número 9, nos dito que foi designado a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Veja que coisa tremenda, o verso 9 aí nos mostra então que o Senhor Jesus foi sepultado aí em um valioso jardim, pertencente a um homem rico, mostrando então que até nesse detalhe o Senhor Deus estava no controle. Não podemos ver Jesus sendo morto, Jesus sendo sepultado, como um ato da derrota de Deus, porque tudo isso estava no plano da redenção e no controle soberano do Senhor nosso Deus. Querido professor, você pode então reproduzir esta imagem ou até conseguir outras nos seus recursos didáticos para conseguir abrir a mente do aluno e fazer ele perceber como era então esse sepulcro. Isso é uma informação importante, pois a gente fala muito e às vezes a gente não consegue abstrair, e você sabe que levando uma figura com certeza vai melhorar a formação do conceito na mente do aluno aí na sua EBD. E aí, de maneira miraculosa, as mulheres vão visitar o sepulcro logo cedo. Nos dito que Maria Madalena e mais algumas mulheres vão levar lá uma espécie de bálsamo, de unguento, e a preocupação delas era quem removeria a pedra. Mas mesmo em meio a essa preocupação, elas vão marchando e recebe uma grande surpresa quando chega lá e tem um anjo assentado sobre a rocha perguntando: por que procurais entre os mortos aquele que vive? É evidente que por causa da dor e da prova, quando Maria vê aquela cena da pedra removida, ela não aciona o gatilho da mente da interpretação de que Jesus tinha ressuscitado. Não. A interpretação que ela vai fazer daquele cenário é que o corpo tinha sido furtado. Tinham roubado o corpo do Senhor Jesus. Ainda às vezes isso acontece em nossas vidas. Deus está operando, Deus está agindo e nós não estamos interpretando corretamente a sua ação. Por causa do sofrimento, nós tendemos a pensar que aquilo é só mais um problema. É por isso a importância vital de conhecermos as Sagradas Escrituras para interpretar e ter sensibilidade de reconhecer que Deus está agindo. É por isso que João mesmo vai falar dele, de Pedro, e das mulheres que ficaram ainda inquietos quando viram que o túmulo estava aberto, e no verso 9 é dito que eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, com uma compreensão mais alargada das Escrituras, nós conseguiremos compreender melhor aquilo que Deus está fazendo, porque Deus já revela-se a nós, revela a sua vontade através da sua palavra. É importante salientar que ao longo do ministério terreno, o Senhor Jesus sempre esteve alertando, preparando o coração dos discípulos para a sua morte e a sua ressurreição. Não podemos dizer que nenhum deles foi pego de surpresa, porque o Senhor sempre os preparava. Por exemplo, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, o versículo 30, nos dito que Jesus, passando para a Galileia, ele ensinava aos seus discípulos, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E Marcos diz no versículo 32 que os discípulos não compreendiam esta palavra e tinham também medo, receio de perguntar. Mas o Senhor Jesus sempre estava falando. Por vezes ele resgata episódios do Antigo Testamento que eram tipos, sombra das coisas futuras. E fazendo uma interpretação correta, até porque o próprio Senhor Jesus é a palavra, e ele resgata eventos do Antigo Testamento que apontavam para a sua crucificação e ressurreição. Ele vai se assemelhar à sua morte e ressurreição a Jonas dentro do ventre do grande peixe por 3 dias, a serpente que Moisés levantou no deserto, para a qual, quando as pessoas olhavam, eram curadas, e ainda assim, muitas vezes, os discípulos não entendiam.
Então, precisamos fortalecer cada vez mais a compreensão das Escrituras para que, através delas, possamos entender que Deus está trabalhando e que Deus está agindo. E para a glória de Deus, podemos cantar o cântico que o apóstolo Paulo registra, mais uma vez, em 15 de Coríntios. Esse capítulo não pode deixar de ser citado na aula. E é um texto tremendo, pois aponta para a vitória de Cristo na cruz e também aponta para a vitória que a igreja terá quando o Senhor Jesus cumprir a última etapa da salvação, que é a glorificação. Verso 54, Paulo diz que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória, e onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.